Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar para vocês sobre alguns erros que você deve evitar na hora de captar recursos para o seu projeto social. Se você quer ter resultados melhores na captação de recursos, está precisando de grana aí e ela não está entrando na conta, fica comigo até o final desse vídeo que tem coisa importante e legal para você aplicar agora, já aí no teu projeto. Vamos para a vinheta e a gente já volta. Fala gente, olha só, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gosta dos meus conteúdos, sempre passa por aqui, mas nunca se inscreveu, tá na hora de você clicar no botão vermelho aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber alerta de vídeo novo. Toda semana eu coloco vídeo novo aqui, eu nunca digo qual que é o dia exatamente, porque eu às vezes não consigo, a correria não permite que eu coloque sempre segunda às 20 horas, terça às 10 horas, mas toda semana tem vídeo novo para você, já são muitos vídeos, dezenas, eu não sei se centenas de vídeos aqui no YouTube para você aprender sobre gestão de projetos e captação de recursos, ok? Um outro convite então para você, antes, deixa o teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, seus amigos, familiares que trabalham com o projeto. Solta o like aí, que isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Vamos lá, gente, vamos falar de captação e dos erros que você não pode cometer para captar recursos e para bombar na conta bancária da instituição. Vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou falar com vocês sobre 6 erros principais que você não deve cometer. O primeiro deles, não saber quanto custa a sua organização, quanto custa o seu projeto. A pessoa quer captar, a pessoa fala que precisa de grana, ela vem, manda direct para mim, manda aqui no comentário, estou sofrendo, preciso de dinheiro, sou um coitado, ninguém quer me ajudar. E aí quando você pergunta para ela, quanto é que você precisa? Ela fala, olha, cara, qualquer ajuda tá bom. E aí parece aquela pessoa que entra no ônibus vendendo aquela balinha ou pedindo uma doação qualquer. Qualquer coisa tá bom, me dá aí qualquer doação, é 50, é 10, é 1, 10 centavos, me dá o que você quiser. E isso não é fazer captação de recursos, isso é fazer bico. Isso aí é levar o projeto de qualquer jeito. Se você quer realmente crescer, se você quer realmente precisa de dinheiro, quer se sustentar disso, quer viver integralmente do projeto, não tem opção para você. Se não for a primeira coisa, é sentar e fazer tarefa de casa. Quanto é que custa a minha organização? Se você já é formalizado, quanto é que custa o meu projeto se você está começando? Para fazer o que você quer fazer nesse ano, o que é que você precisa? Quanto você vai gastar? É transporte? É dinheiro de lanche, algum aluguel de um espaço que você vai utilizar, algum passeio que você quer fazer, materiais que você precisa comprar. Então tudo isso é importante você saber. Como que a gente faz essa conta de saber quanto custa o meu projeto, a minha organização? A gente divide pelo menos em 2 categorias para começar essa conta. Primeiro, custos fixos, que são aqueles que você tem que pagar todo mês, independente de estar tendo aula, de estar tendo atendimento, de estar tendo serviço oferecido para alguém, para os seus beneficiários. Então, às vezes você tem um local próprio e você tem que pagar ali a sua energia elétrica, você tem que pagar a água, tem que pagar a internet, você tem que fazer a manutenção ali da jardinagem, porque senão o mato come solto e depois você não consegue entrar lá. Tudo que você paga, às vezes um funcionário que você contratou e ele trabalha tendo ou não projetos, trabalha ali na secretaria, trabalha como assistente social, gente que está ligado à instituição e de alguma maneira todo mês tem que receber, independente se tem projeto ou não. Esses são custos fixos. Quando é custo variável, é aquilo que o próprio nome já diz, ele varia conforme o serviço que você está oferecendo. Então tem custos que quando tem projeto rodando, eles são maiores. Então, equipamento, você não compra sempre, ele é variado. Quando tem um projeto, talvez você precisa fazer um aporte de dinheiro. Então você vai precisar comprar mais bolas, vai precisar comprar mais tatame, vai precisar comprar mais computadores, vai comprar mesa, cadeira e tudo mais. Você vai contratar educador social que vai dar aula para esse projeto e depois que esse projeto acabar, ele encerra o contrato e não está mais ligado à instituição como um funcionário fixo. Você tem o transporte das crianças para algum tipo de passeio que ela vai fazer durante o projeto. E aí você tem esse custo que é variado, então você vai colocar lá.
Você vai juntar tudo isso, custos fixos e variáveis, você vai chegar num valor. Depois você pode pensar em, poxa, qual que é a reserva que eu quero fazer? Quanto que eu quero guardar de dinheiro no final desse período? Poxa, eu queria ter 20 mil reais sobrando para poder fazer um fundo de reserva para um momento emergencial. Beleza. Quanto você quer reinvestir? Né? Quanto que você quer? Poxa, no final do ano eu queria ter além dos 20 mil guardados, eu queria ter mais 30 mil para poder fazer o quê? Para reinvestir na estrutura, na contratação de uma pessoa para captação de recursos logo no começo do próximo ano, para reinvestir, gerar mais impacto e ter mais sustentabilidade. Então você pega, soma todos esses valores, você vai chegar num número. O maior erro que a gente comete é sempre então olhar para esse número total e falar, poxa, então se deu 150 mil, eu vou captar 150 mil. Não, você tem o valor do custo, mas quando você só junta o custo fixo e variado e captar só esse custo para operacionalizar, para rodar, para não morrer. Mas quando você coloca um fundo de reserva e adiciona, por exemplo, um valor de reinvestimento, como eu falei por aqui, você já vai ter um número mais claro de quanto você precisa para chegar no final do ano com mais tranquilidade. Beleza? Então esse é o primeiro erro que você deve evitar. Não saber quanto custa a organização. Você precisa ter isso na ponta da língua e do lápis, ok? Bora para segundo erro que você não deve cometer. Segunda coisa é não planejar. Então você tem um custo, você sabe quanto você precisa, mas aí você vai sair pedindo dinheiro aleatoriamente. Você não tem estratégia, você não tem plano, você não sabe exatamente o que você precisa fazer para alcançar esse local, né, esse resultado, melhor dizendo, você vai fazendo, vai pedindo dinheiro por aí, empresa primeiro, aí não dá muito certo, você passa para a pessoa física, aí depois você passa para fazer uma campanha específica na internet, você começa a pedir, fazer aquelas artes feias pra caramba para colocar na rede social falando que você precisa de doação e as pessoas precisam ajudar, você começa a bater o desespero e eu posso te afirmar, sem planejamento você não vai conseguir chegar nem perto daquele dinheiro que você precisa, que você fez a conta no item anterior. Se você precisava de 150 mil, eu acho bem difícil, sem planejamento, você conseguir chegar nesse valor. E talvez por isso você já está penando aí no seu projeto, já está tendo dificuldades nesse sentido. Então é importante que você tenha um plano de captação. O plano ele vai analisar um pouco do cenário e tem vários pontos, né? Ele vai analisar como é que é a sua realidade, quais são os seus pontos fortes, pontos de melhoria, quais são oportunidades que você tem, ameaças que você tem dentro do cenário, onde você está inserido, né, naquilo que você trabalha, na cidade que você está. Vai analisar o perfil de relacionamento que você tem com potenciais parceiros, então pessoas que têm líderes de projetos que se relacionam muito bem com empresas, têm uma entrada legal em empresas, outros já não têm, então tem mais dificuldade, não adianta criar uma estratégia, ou uma, ou duas, ou três, que vai focar exclusivamente em empresas. Isso tem que estar muito alinhado ao perfil, né, e à realidade da organização, né? Só vai dar certo uma estratégia se ela estiver realmente alinhada com aquilo que você tem hoje nas suas mãos. Senão você vai sempre, né, andar na esteira, parece que está caminhando, vai se esforçar, mas acaba que não vai sair do lugar, tá bom? Então essa é a segunda coisa aí, que é de não planejar, não ter um alvo, literalmente não saber construir esse caminho para alcançar esse objetivo que você tem. O terceiro ponto que você deve evitar é a questão de terceirizar a captação. Muita gente acha que poxa, por não ter o perfil, não gostar muito de pedir, ter um pouco de vergonha de fazer isso, acaba procurando algumas alternativas. E existem empresas que trabalham com isso, prestadores de serviços que trabalham captando recursos, mas eu não vejo nenhum tipo de benefício muitas vezes nisso. Por quê? Porque essa pessoa não está conectada com aquilo que você faz no dia a dia, ela não tem o coração da organização, ela não, por mais que ela decore, que ela aprenda aquilo que você faz, a coisa que é mais profunda é o coração da organização mesmo, é o propósito que vocês têm, aquilo que vocês vivem no dia a dia, né? É o combustível para se manter, né? Na missão que vocês têm, né, de tocar a vida das pessoas e, né, impactar as comunidades. E essas pessoas, essas empresas ou prestadores de serviço, eles atendem muitas organizações, né? Então acaba que eles têm vários clientes e eles vão, né, pedindo e vão fazendo contatos, e aqueles que se encaixam mais com determinada empresa, aqueles que se encaixam melhor com a oportunidade que eles têm, eles vão colocar na mesa e vão fechar.
e eles não estão defendendo aquilo que você faz, eles não vivem isso no dia a dia. É o trabalho deles, não tem nada de errado nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando você tira o seu da reta e faz com que apenas uma pessoa de fora tente obter recursos para vocês, automaticamente o resultado também, às vezes, é bem menor do que o esperado. Muitas organizações têm alguns bons resultados e tudo mais, mas em sua maioria, né, é muito mais válido você ter uma equipe, né, começar a estruturar um setor de captação de recursos que viva o projeto no dia a dia, do que você, de alguma maneira, ficar terceirizando para pessoas aí totalmente externas, ok? E aí é uma avaliação que você pode fazer, mas se eu fosse você, eu evitaria esse erro. O quarto erro que tem muito a ver com isso é a questão de somente voluntários na captação. Então, eu vejo muitas organizações que, poxa, eu não tenho um setor, ou tenho um setor de captação de recursos, aí como é que é? As pessoas são contratadas, como é que vocês fizeram para conseguir tantos colaboradores? Não, todo mundo é voluntário. Mas quem é que coordena? Tem uma pessoa ali que coordena, né, que é o líder do processo todo e tudo mais. E o que tem de errado nisso, você já deve saber. O voluntário é assim, se ele tiver que sair da organização de um dia para o outro, ele vai sair. Ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício, ele não tem um vínculo tão grande de compromisso, e não é porque ele é ruim, mas porque às vezes a agenda de vida que ele tem é corrida, aparecem outras coisas e ele vai muitas vezes te deixar na mão de uma hora para outra. Ele não vai ser que nem um colaborador que, mesmo que peça demissão, de repente ele fala, poxa, eu vou ficar aí mais 30, 40, 60 dias até você encontrar uma pessoa, eu vou ajudar a treinar essa pessoa para depois sair, porque ela está ganhando para isso. Né? Isso pode acontecer. E o voluntário, de repente, ele pode te deixar na mão. Então é importante que você não deixe, né, não terceirize também para os voluntários tudo aquilo que você precisa na área da captação. É importante também dizer que os voluntários, eles, de alguma maneira, você pode confiar, pode ser pessoas que já estão na organização há um bom tempo, mas você não consegue cobrar um voluntário como você cobra um colaborador. Então o nível de colocação de metas, estabelecimento de algumas diretrizes, coisas assim, podem ficar mais difíceis, né? Se o cara não captou e não bateu a meta, como é que você vai cobrar? Como é que você impõe alguma coisa ou uma meta maior para um voluntário que não recebe nada? Então é uma relação difícil. Você pode ter voluntários na captação, mas para trabalhos um pouco mais tranquilos, mais simples, ok? Mas precisa ter um corpo de time maior do que esse, e são pessoas contratadas que você realmente exerce uma liderança sobre eles, tá bom? O quinto erro que você deve evitar é depender só de doação. Então, o que acontece no setor social? A gente gosta muito de pedir, porque quando a gente pede, eu acredito muito assim, aí a pessoa não dá, de quem que é o erro? O que a gente faz? A gente fala, poxa, a pessoa não quer ajudar. Tem muita organização que não consegue garantir muito o recurso que precisa, porque fica pedindo, desenfreadamente, sem nenhum tipo de estratégia, nenhum plano, e aí as pessoas não doam. O que ela grita aos ventos? Ela fala, poxa, então as pessoas não querem ajudar, ninguém está nem aí para a causa que eu defendo, o povo não é colaborador, o povo não quer, né, não é compassivo, não tem compaixão com a nossa causa, não quer ajudar as crianças e os idosos e tudo mais. O quinto erro que você deve evitar é de depender só de doação. Tem muitas organizações que não conseguem chegar num número legal de captação de recursos, no resultado que ela precisa, porque ela fica pedindo, desenfreadamente, mas de alguma maneira as pessoas aí não dão, porque a maioria não vai dar mesmo sem estratégia, sem você ter relacionamento e tudo mais, e aí ela coloca a culpa em quem? O gestor vai falar, poxa, ninguém quer ajudar a minha organização, ninguém tá nem aí para aquilo que eu faço e tudo mais, estou sozinho aqui, olha só, e aí olha que dó que eu tenho, papapá. Isso é bem importante, não depender, no teu plano de captação, você tem que ter, obviamente, a questão das doações, da filantropia, estratégias, não desse jeito de ficar pedindo aleatoriamente, mas que vai contar com a doação das pessoas, mas existem formas de você poder
captar recursos gerando sua própria receita, vendendo produtos e serviços. Isso precisa estar contido no teu estatuto, se você for formalizado, mas antes mesmo disso você pode. Poxa, às vezes você tem no corpo de pessoas que estão trabalhando contigo alguém que sabe fazer um pão caseiro muito legal. Poxa, e todo mundo gosta quando ele faz. Fala, poxa, se você vendesse, eu compraria. Talvez o pão caseiro pode se transformar num produto da organização com mais gente trabalhando para vender. E o valor arrecadado de lucro pode ser revertido para a organização. Você pode ser muito bom em organização de eventos, você pode começar a fazer alguma coisa nesse sentido dentro do ambiente da organização, né? Deixando claro que todo o recurso arrecadado, o serviço que está sendo prestado e alguém está te pagando para isso, não é um favor, não é uma troca que você vai lá e fala, pô, então eu faço esse serviço, eu te dou esse produto e aí você, de alguma maneira, faz uma doação para mim. Não é isso, é vender mesmo, é fazer negócio. Isso tem crescido muito no Brasil e se você não fizer, você vai ficar para trás. Então é uma oportunidade que você tem. Às vezes você tem um espaço físico, você pode locar isso, né, para festa infantil, pode locar um campo de futebol que você tenha nos finais de semana. Então você tem várias estratégias e formas de gerar a tua própria receita. E isso te traz mais previsibilidade, isso te traz mais tranquilidade para pensar, poxa, eu tenho uma alocação assim, assim, assada até dezembro, então vai entrar tanto de dinheiro, às vezes você já teve um adiantamento. Você consegue ter mais controle financeiro do que pensar somente em doações aleatórias que você sai pedindo aí no Instagram ou no seu WhatsApp, tá bom? Então esse é um erro que você não deve cometer mais, que é de depender somente de doações. E vamos lá, para o último, para a gente finalizar esse vídeo. O último erro que você deve evitar agora para captar recursos é o de não investir. Mas como assim? Danilo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir se eu estou precisando de dinheiro? É exatamente isso. Quando a gente pensa em gerar dinheiro, gerar receita, a gente precisa investir de alguma maneira. Assim funcionam as empresas, e eu sempre defendo a ideia da gente usar as organizações, né, a gente gerir as organizações como se fosse um negócio, de maneira profissional. E quando a gente pensa em vender produtos ou serviços numa empresa, criar uma empresa, a gente sempre vai ter que investir para matéria-prima, vai investir em comunicação e marketing, vai investir em vários aspectos que são importantes para você o quê? Começar a vender e gerar receita. E a própria lei da semeadura, a gente precisa plantar para colher alguma coisa no futuro. Então você precisa entender que o dinheiro vai vir se você também investir. E aí você pode fazer algumas campanhas específicas para que isso aconteça. E aí depois você vai reinvestindo. Né? Investe, gera receita, reinveste, tenha um recurso específico para isso, ok? Investir é bem importante, faz parte de todo esse processo da qualidade que você quer ter nos seus projetos e na sua captação de recursos, beleza? Por último, olha só, um bônus aqui, um erro que você não deve cometer é de ficar fora da Academia de Impacto para Projetos Sociais, que é lá que eu ensino como que você alcança a sustentabilidade financeira no teu projeto social a partir de 3 pilares principais: gestão, estratégia e missão. Então, gestão, porque a gente precisa criar um produto forte, bem feito, atrativo, que gera resultados, gera impacto, a gente prova isso. Com estratégia e a estratégia de captação que fazem parte da sua realidade, que vão funcionar na prática a curto, médio e longo prazo, e missão, que é o que diferencia a gente de qualquer outro empreendimento, né? Nosso propósito, a nossa missão, o porquê que a gente acorda cedo para trabalhar com projetos, ok? Então, se você não fez a sua inscrição, tem o link lá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado para você fazer a tua inscrição e não cometer esse erro que talvez seja o mais difícil e o que vai gerar mais dor de cabeça para você. Você precisa ser aluno da Academia de Impacto. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, comenta aqui qual que é o erro que você quer evitar literalmente durante esse ano que está começando ou esses próximos meses, coisas que você realmente quer melhorar. Comenta aqui, já deixa o teu like se você não fez ainda e compartilha esse vídeo com o pessoal que precisa parar de cometer esses erros para conseguir captar mais recursos, beleza? É isso, gente. Um abraço para vocês então e até o próximo vídeo.